Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 5 com o título A Páscoa. Irmãos, tem coisas aqui interessantes que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro é sobre o nome Páscoa, o seu significado, e o outro é sobre essa imagem aqui, que tem uma bomba, uma vela, uma tesoura e uma palavra sim e não. Tenho meus garranchos, que eu escrevo, mas vamos logo para o título da semana. A Páscoa. Essa expressão Páscoa, ela é uma transliteração na linguagem egípcia chamado a matança. E de fato foi nesse período que houve a morte dos primogênitos egípcios e provavelmente alguns hebreus que não quiseram acreditar no sangue dos umbrais. Eu estou dizendo assim alguns hebreus porque infelizmente quando aquelas pragas caíram, a história da redenção fala que não foram todos os hebreus que foram poupados. Alguns foram poupados, outros não. Então subtende-se que até a 13ª praga, até a terceira praga, muitos sofreram, mas os hebreus em si não passaram por aflições. Eles, de acordo com a história da redenção, passaram por uma certa provação, mas eles não ficaram sem água, naquela questão do sangue do Nilo lá. Os egípcios cavaram, mas por que não fala que os hebreus não cavaram? Provável que alguns deles tinham, e os rebeldes hebreus devem ter pedido emprestado a ele. Você pode conferir no capítulo 15 do livro História da Redenção. E agora aqui, a expressão Páscoa no hebraico significa a passagem, ou passar sobre. De acordo com a realidade do povo hebreu, quando eles pintaram, ou quando eles passaram o sangue por cima dos umbrais da porta, a casa foi preservada. O anjo da morte não passou por ali. A gente entende, irmãos, dessa situação. Eu lembro de um filme chamado Os 10 Mandamentos, que quando Josué, dentro do filme, estava na casa de Moisés, e na casa de Moisés que eu falo, lá onde Moisés se encontrava, ali em Gozem, próximo, e vinha uma nuvem escura passando no chão. Aí Moisés chega para Josué e fala assim: Josué, fecha a porta, deixa a morte passar. E a morte passava, segundo a ilustração, e quando chegava naquela casa, ela passava sobre aquela casa, que estava com sangue nos umbrais. Mas aquela que não tinha, a morte entrava. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você tiver vida em seu coração, a morte não terá poder de lhe aprisionar. Podemos até dormir o sono da morte, que é essa morte natural. Quando eu falo assim morte natural, é essa morte que todos vão passar, dos quais todos serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para juízo eterno. Porém, até o nome cemitério, do latim, cemiterium, coemiterium, significa lugar de descanso ou dormitório. Então ali é um local onde todos vão passar para descansar um tempo, depois voltarão. Mas aqui, o significado original da palavra Páscoa, na condição ou na linguagem hebraica, da qual a linguagem foi extraída, significa passar sobre. E a passagem, como alguns falam, a passagem, passar sobre. E isso tem uma atribuição também ao que Cristo fez. Cristo, na verdade, irmãos, nos deu o caminho. Tem até um hino que fala assim: foi Jesus que abriu o caminho dos céus, caminho através da cruz. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Então nós entendemos que Jesus foi a passagem, Jesus foi que abriu o caminho para que eu e você pudéssemos herdar a salvação. Nessa imagem aqui que tem sim e não, eu entendo o seguinte: essa bomba é onde significa morte, ou seja, morte sem sangue. Aquele que não tivesse o sangue teria morte. A tesoura, ela iria cortar o pavio daquela bomba, como está aqui na imagem. Olha, a tesoura iria cortar o pavio da bomba para com que a vela não acendesse e ela não viesse explodir. Então, se aquilo acontecesse, haveria uma explosão. Porém, aqueles que tivessem com o sangue cortariam o poder, ou seja, cortariam a fagulha da morte para com que não fossem acometidos. Essa imagem ficou muito conecta com a significação ou o que aconteceu naquele momento ali. Então a gente entende o seguinte: diante de tudo aquilo, Deus queria, na verdade, ensinar ao povo que eles deveriam confiar em Deus. O cordeiro significa o meu filho que será morto, e o sangue dele é que vai trazer vida para vocês. Tem até um hino que diz, vida tens em olhar a Jesus Salvador. É nele que a vida eterna é consistida, e naquele período lá atrás, a vida foi concedida prolongada, para aqueles que acreditaram. Aqui no esboço, embaixo diz assim, olha, a 10ª e última praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte. Não apenas vida de um indivíduo, mas a prosperidade de famílias e de toda a nação estava em jogo.
O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. Eu achei interessante essa expressão. Por quê? Seriam os primeiros filhos dele que seriam mortos. Se fossem os primeiros filhos dos quatro, os primogênitos, eram tão assim respeitados, e se eles fossem mortos, como iria de fato continuar a sua prole? Como iria continuar então a sua nação? É interessante porque essa expressão das gerações hipotéticas que viriam, se eles tivessem sido obedientes a Deus, isso nos faz pensar sobre aquele termo que Deus fala para Caim, no capítulo 4 e o verso 10, quando fala assim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, no original, a expressão está dizendo assim, ó, a voz dos sangues do teu irmão. Por que dos sangues? Porque não seria só Abel que morreria, mas ele mataria também as gerações hipotéticas que viriam após o próprio Abel. Ele teria uma posteridade. Então, o crime de Caim não só matou Abel, mas matou também as gerações hipotéticas que viriam através de Abel. Quando Deus cria o ser humano, de acordo com Gênesis capítulo 2 e o verso 7, diz assim: soprou Deus no homem o fôlego das vidas. Está no original. Eu até poderia dizer para vocês que essa tradução é a LTT, tradução literal do texto tradicional. Olha só, essa Bíblia aqui que traz essa tradução. Quando ela fala assim: então soprou Deus do homem o fôlego das vidas. Por quê? Porque não era só a vida de Adão, mas o fôlego foi dado às vidas posteriores que Adão teve após ele ter se relacionado com Eva. Mas para fechar aqui, sabemos o seguinte: Jesus foi aquele que nos deu vida e vida em abundância. Que eu e você nos agarremos essa vida. Ele chegou a dizer, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, dormindo, voltará a viver. Que eu e você continuemos a crer em Deus, como diz João 3,16. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenhamos vida eterna no Senhor e que em Cristo possamos estar seguros de que o sangue dele nos isenta de todo o mal e da punição da condenação do pecado, se tão somente nos agarrarmos a esta promessa. Que Deus, portanto, lhe fortaleça e lhe deixe cada vez mais revigorante para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua passagem aqui nessa terra. Não só em Cristo, como tu dizes em tua palavra no texto de Romanos, mas como em Cristo o Senhor reconciliou o mundo, que nós possamos estar em Cristo, para que venhamos ter vida de fato e vida em abundância. Dá-nos a tua paz, uma boa tarde de sábado e a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha uma ótima tarde de sábado, final de sábado, uma feliz semana e até amanhã com o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.